agora a pauta do dia, né, que foi a filiação de Flávio Bolsonaro. Esse artigo é um artigo que não é gratuito lá na revista Timeline, mas aqui no programa nós vamos lê-lo na íntegra, né, porque os assinantes patrocinam e financiam para que você possa ter acesso a isso gratuitamente. Se você está contente e feliz, curta, compartilha, comente, inscreva-se, envie Pix, Zelle, se você está nos Estados Unidos, mande seus superchats, porque isso aqui ninguém na imprensa fez, tá? É inteiro, em detalhes, tudo o que aconteceu. Uma operação realizada com credenciais partidários, e não uma invasão aos sistemas da justiça eleitoral, inseriu Flávio Bolsonaro no partido Missão sem autorização dele. Cancelou automaticamente sua filiação ao PL e impediu, por algumas horas, o registro de sua candidatura. Está aqui a publicação no X da nota do próprio TSE. Segundo a manifestação pública do Tribunal Superior Eleitoral, houve, aspas, uso indevido da ferramenta, fecha aspas, por alguém que possuía as credenciais da legenda necessárias para efetivar filiações. A afirmação delimita o caminho usado para a fraude, mas não identifica a pessoa que operou a conta, nem esclarece como ela obteve o acesso. Isso significa que até o momento não é possível afirmar que um dirigente ou funcionário do Partido Missão tenha realizado pessoalmente a filiação. As credenciais podem ter sido usadas por um operador autorizado, compartilhadas indevidamente ou comprometidas fora da infraestrutura do TSE. A autoria deverá ser determinada pelos registros de acesso e pelo inquérito requisitado à Polícia Federal. O presidente do TSE, o ministro Nunes Marques, concedeu uma medida urgente para excluir o vínculo com a omissão, restabelecer a filiação de Flávio Bolsonaro ao Partido Liberal, PL, desde 30 de novembro de 2021 e liberar o acesso da campanha ao Candex, sistema utilizado para o registro de candidaturas. Também determinou a presença dos logs, a abertura de investigação policial e a comunicação do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral. A decisão consta na petição civil do número que está na tela e no artigo que nós estamos lendo. Às 7 horas e 43 minutos da noite de ontem, 13 de agosto, depois da restauração do vínculo com o PL, a legenda protocolou no TSE o pedido de registro da chapa formada por Flávio Bolsonaro e pelo candidato a vice Alfredo Gaspar, conforme informou a própria CNN Brasil. O protocolo não representa o deferimento definitivo da candidatura, que ainda passará pela análise regular da Justiça Eleitoral. A ficha apresentada em nome de Flávio Bolsonaro continha informações verdadeiras misturadas com dados ostensivamente falsos. Segundo o documento, foram usados o nome completo do senador, Flávio Nantes Bolsonaro, seu título eleitoral e o endereço institucional de e-mail do Senado. Em contrapartida, o CPF informado foi a sequência genérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9. 8909, que não corresponde ao parlamentar, obviamente. A data de nascimento foi registrada como 10 de março de 81. O próprio perfil oficial do Senado informa que Flávio nasceu em 30 de abril de 81, não 10 de março. O endereço lançado na ficha foi Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano, no Rio de Janeiro. Os dados caricatos não impediram que o registro chegasse ao sistema da Justiça Eleitoral e aparecesse como uma filiação regular. Uma nota de rodapé aqui enorme para vocês. Um dos motivos que o Barroso alegou para a não criação do Partido Aliança era a questão de endereços e documentos de pessoas. Só para vocês entenderem o tamanho da sacanagem. Pelas regras do filia, o vínculo partidário mais recente cancela automaticamente os anteriores. Assim, quando o registro do Missão foi processado, a filiação de Flávio ao PL desapareceu da certidão eleitoral. Como o Partido Missão possuía candidato próprio à presidência, Renan Santos, um criminoso, um bandido safado, a campanha de Flávio não conseguia concluir o pedido do registro pelo PL. O Missão sustenta
que também foi vítima de fraude. Oh, coitadinhos. Entretanto, o relatório técnico produzido pela própria legenda, ou seja, do próprio Partido Missão, revela que o cadastro inicialmente feito por um usuário ainda não identificado foi convertido pelo fluxo interno do partido e enviado ao TSE. O que mais eu vi no X foi gente do Missão dizendo: não, mas o Flávio disse que viu o e-mail. O próprio relatório técnico diz que eles não foram vítimas. O documento partidário apresenta a seguinte cronologia. Isso é o Missão. Em 2 de agosto, às 9h05 da manhã, alguém preencheu o formulário público de filiação em nome de Flávio e escolheu o plano denominado Vanguarda, no valor de R$ 4.789,68. 2 tentativas de pagamentos por Pix foram recusadas. No dia seguinte, o sistema enviou mensagens ao endereço institucional informado. Em 9 de agosto, a cobrança pendente foi cancelada. No dia 12, às 9h06, o sistema do Missão cancelou a modalidade paga e criou, com os mesmos dados, uma filiação sem contribuição financeira. 3 segundos depois, ainda segundo o próprio relatório do Partido Missão, o registro foi encaminhado ao filia do TSE. Às 9h11, o sistema interno teria detectado que o CPF informado não correspondia ao CPF associado ao título eleitoral e tentado reverter a operação. O filia devolveu uma resposta HTTP 403 de erro, indicando que o usuário não tinha permissão para acessar o recurso solicitado. Às 0h43, meia-noite, do dia 13, uma nova consulta encontrou a filiação com a situação regular. O sistema do partido enviou, então, mensagens informando a divergência cadastral e, segundos depois, a oficialização do vínculo. O relatório é uma peça produzida pelo próprio Missão, não uma perícia independente. Ele não identifica quem realizou a homologação, qual operador partidário estava associado ao envio, nem por que um cadastro com CPF divergente e informações evidentemente falsas ultrapassou os controles internos. A descrição do fluxo automatizado entra em tensão com as normas internas da própria legenda do Partido Missão. O estatuto deles determina que o pedido eletrônico deve assegurar e verificar a manifestação expressa da vontade do interessado. Também exige que a filiação digital passe pelos mesmos procedimentos de análise, homologação e comunicação aplicados aos pedidos presenciais. O estatuto ainda obriga o partido a manter registros que permitam verificar a autenticidade, a data e a autoria do pedido. O relatório divulgado pelo Partido Missão não demonstra onde ocorreu a verificação da vontade de Flávio Bolsonaro, quem analisou o cadastro ou quem o homologou. Ao contrário, afirma que o pagamento fracassado foi convertido automaticamente em filiação gratuita e, em seguida, remetido ao TSE. A fraude inicial pode ter partido de um usuário externo, mas, pela versão apresentada pela própria legenda, a transformação daquele formulário em registro oficial ocorreu dentro do seu fluxo automatizado. Isso não prova a participação da direção partidária, mas torna inevitável a apuração sobre seus mecanismos de controle. A resolução do TSE de número que está na tela estabelece que a legenda só deve inserir uma filiação depois de aprová-la internamente. As credenciais são pessoais e intransferíveis, e o adequado lançamento das informações é responsabilidade do órgão partidário, ou seja, é responsabilidade do próprio Missão, que está negando em todas as redes sociais que a responsabilidade não é deles. A mesma norma prevê que um erro cadastral deve impedir a inclusão até sua correção. No caso de Flávio Bolsonaro, a divergência entre CPF inventado, claramente inventado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9, e o título eleitoral foi detectada pelo próprio sistema do Missão. Mas, mesmo assim, isso não impediu que o registro adquirisse a condição de regular. O Missão afirmou que mensagens enviadas ao gabinete de Flávio teriam sido abertas e
que teria ocorrido interação com o fluxo da confirmação. O relatório técnico disponibilizado publicamente, contudo, apresenta registro de envio e entrega, sem abrir os logs de abertura ou de clique que sustentariam essa versão. Flávio reconheceu posteriormente que sua assessoria viu as mensagens, mas disse que elas foram tratadas como spam porque o gabinete não conhecia a legenda. A visualização de um e-mail não equivale à manifestação expressa da vontade de se filiar, como vem sustentando todos os membros do MBL lá no Twitter. Hoje, atualmente, é X. Mesmo que um eventual clique, caso seja tecnicamente comprovado, precisará ser contextualizado e associado a uma pessoa específica. O filia não exige uma confirmação posterior do eleitor por e-mail. Tá, Renan? O sistema recebe as informações fornecidas pelo operador partidário e parte do pressuposto de que a legenda já verificou a autenticidade e a vontade do interessado. Ou seja, não vai colar a conversinha que o próprio Renan Santos, o pessoal do MBL, está colocando. Porque CPF 12345678909 de Flávio Nantes Bolsonaro morando numa rua que não existe, num bairro que não existe, que todo mundo viu que é jocoso, não vai colar. E piora, também existem diferenças entre os horários apresentados pela campanha, pela Missão e pelos registros consultados pela imprensa. O relatório partidário do Missão situa o envio do filia às 9h06 de 12 de agosto e a descoberta do vínculo regular à 00h44 do dia seguinte. Não bate. Já a petição apresentada por Flávio descreve uma janela entre 11h17 do dia 12 e 9h42 do dia 13. O jurídico do PL emitiu uma certidão depois das 23, da qual Flávio ainda parecia vinculado à legenda. Outra certidão emitida, 11h13, do dia 13 de agosto, já o mostrava como integrante do Missão. A diferença pode decorrer de várias etapas do processo: envio pela legenda, processamento automático, atualização do registro oficial e consulta de certidão. Mas somente os logs preservados pelo TSE poderão estabelecer quando cada ação ocorreu e qual usuário a executou. Ainda há uma inconsistência nos próprios documentos da Justiça Eleitoral, ou seja, do próprio TSE. A nota pública do TSE atribui a operação a alguém que possuía credenciais na legenda. No contexto, omissão. Na primeira página da decisão, porém, ao resumir a versão apresentada na petição, aparece a afirmação de que o lançamento teria sido realizado por um indivíduo com credenciais do Partido Liberal. Não, TSE. Não. É possível que se trate de erro material na redação do despacho, o que eu não acredito que tenha sido de modo ingênuo. Mas a divergência não foi formalmente esclarecida. Por isso, a conclusão segura é que houve uso de acesso partidário habilitado, a qual partido e a qual operador e credencial estava vinculada deverá ser confirmado pelos registros técnicos. A medida de Nunes Marques é provisória e foi concedida diante de urgência eleitoral. O ministro considerou pouco plausível que Flávio tivesse decidido voluntariamente deixar o PL, o que eu acho até patético o ministro falar pouco plausível, né? A decisão estabeleceu sua situação eleitoral, mas não definiu a autoria e motivação da fraude. O acesso ao filia... Perdão, estou falando até com voz de Satanás, que é quem manda no MBL. O acesso ao filia já possui autenticação em 2 etapas. A proteção foi adotada em 2024, depois que sua filiação falsa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL permaneceu no sistema durante meses. Desde 26, o acesso externo é realizado por e-título ou GovBR. E o usuário deve ter sido previamente habilitado por um administrador partidário. Aí, falando do caso do Lula. E aí, o jornal mineiro O Fator informou que um endereço de IP relacionado ao cadastro aparenta localizar um dispositivo no bairro Santo André, na região noroeste de Belo Horizonte. É óbvio, a informação deve ser tratada apenas como uma pista. Serviços de VPN, servidores intermediários, redes corporativas e outros mecanismos podem mascarar ou alterar a localização aparente. O Rogerinho pode até explicar para vocês como que o endereço de IP isoladamente não comprova a localização física, nem identifica o autor. Agora,
Depois do caso do Flávio, o TSE suspendeu temporariamente o processo de novas filiações, aqui está informando mais ou menos o que vai acontecer, e depois as investigações. Mas o que eu queria trazer para vocês, e que ninguém na imprensa trouxe com tantos detalhes, a não ser a própria timeline, é que as versões não batem e os responsáveis, sim, são membros do Missão ou Mijão. Rogério, não tem como esconder. Porra, Alan, isso é uma várzea total, um show de horrores. Eu não sei nem por onde começar. Como é que um processo de cadastro eleitoral pode ser tão vulnerável, tão falho, tão vagabundo, que não valida nenhuma máscara de CPF? Qualquer sorveteria, lugar de picolé que faz entrega, qualquer. Isso é o básico do básico. Então, como é que você consegue ainda uma máscara de CPF, uma validação de endereço? E é impressionante, é impressionante. São critérios básicos mínimos, né, de validação. Um lugar que vende picolé já tem isso aí. Agora, assim, chama a atenção a resposta do TSE também, né? Dizendo, como que diz assim, olha, não foi fraude aqui não, as urnas são perfeitas, tá? Não foi fraude nenhuma aqui não, nossas urnas são violadas. E aí você começa a imaginar se é possível que uma pessoa entre num outro partido para criar uma fraude dessa com o Flávio. Você imagina o que mais pode acontecer, né? É pavoroso, é um episódio que escancara as vulnerabilidades que a gente tem no nosso sistema. A questão do IP que você falou, né? Hoje você tem VPN, você tem mascaradores, você tem um monte de situações que conseguem te mascarar. Mas se houver uma investigação rigorosa, você consegue chegar até a pessoa. E é importante também dizer o seguinte: o posicionamento desse partido Missão, né, que assim escolheu o adversário dele, né, é muito claro que o Missão está mais interessado em descredibilizar, em atacar Flávio Bolsonaro do que o Lula. Então, assim, eles se colocam diante de um espectro que é claro e evidente, né? E ainda soma-se a isso, Alan, a questão dele ser um partido recente, um partido nanico, um partido desconhecido. Nem os próprios assessores lá do Flávio que receberam o e-mail conhecem a legenda, né? Falaram isso lá. E agora, nessa eleição, a gente tem a cláusula de barreira pela frente, né? Então, a gente tem aí, eles têm um desafio grande de eleger, salvo engano, 13 deputados federais, e 2,5%, né, ter 2,5% de votos no deputado dividido em 9 estados. E é claro, é evidente o desespero deles para tentar manter essa aberração, né, que é esse partido nanico, e a missão clara que esse partido tem, que não é se contrapor ao PT, mas sim tentar criar a falsa narrativa de uma terceira via que a gente vê e fica cada dia mais comprovado, até por essas pesquisas tendenciosas que a gente tem hoje aí, que são inevitáveis, né? É impossível, né? Você tem os três principais concorrentes, a trinca, né? A trinca Zema, Caiado e Renan, pontuando abaixo do nível de níveis de objeção, de voto branco, voto nulo, enfim, é patético. E agora trago novamente aqui só para reforçar. O Flávio precisa. Imagina se uma situação dessa acontece 2 meses antes da eleição com o Lula. Troca os nomes. O mundo estaria acabando. A Polícia Federal já tinha prendido gente, já estava investigando, já estava olhando tudo. E nesse caso, assim, umas declarações isoladas, como se isso não fosse um problema. Como se isso fosse, pode ser aqui um detalhezinho técnico, e não é. Isso é de extrema gravidade e mostra as vulnerabilidades que a gente tem hoje no sistema eleitoral, e isso sim, isso faz parte do sistema eleitoral, porque o cadastro de um candidato é fundamental. Então, é importantíssimo que isso seja apurado, esclarecido, e que a pessoa
seja identificado e apresentado, ou pelo Missão, ou pelo TSE, ou pela Polícia Federal. Precisa ser investigado, apurado. E, para além disso, todo esse processo, né, todo o modelo sistêmico que a gente tem hoje, já teve um caso com o Lula aí que você falou, nem me lembrava, nem me recordava, e agora com o Flávio atingiu um nível de alerta máximo. A gente precisa de uma revisão nesse processo, a gente precisa ter mais segurança e, o que é mais importante, transparência. A impressão que eu tenho, vendo tudo o que aconteceu e a gravidade disso tudo, é que não tem ninguém de fato ali querendo entender o que aconteceu. As pessoas vêm e dão desculpa, não, não foi hacker, não foi invasão, não foi. Mas a gente não quer saber o que não foi, a gente quer saber o que foi. A gente quer saber quem foi. E isso estão escondendo. A gente precisa cobrar, né, das autoridades que entreguem esses logs, que dê publicidade a isso. A gente está falando de um sistema eleitoral, gente. A gente está falando da coisa mais básica e mais importante da democracia, né, que é o voto, que é o candidato, que é o eleitor, que é o vínculo partidário. E a gente hoje não tem transparência e visibilidade sobre temas que deveriam estar aí, assim, às claras o tempo todo. Uma situação dessa não poderia ocorrer em hipótese alguma, Alan. Nenhuma justificativa, desculpa, não poderia acontecer. A gente está tecnologia, né, avançando o tempo todo, validações e tudo mais, mas acontece e a gente não vê, infelizmente, as autoridades empenhadas em resolver e resolver rápido, porque isso era uma coisa para ser resolvida no mesmo dia até ela. Sem dúvida. Na verdade, o TSE tinha que ser extinto, né? Isso é uma palhaçada. Mas, Eduardo, eu tô até com... Jabuticaba brasileira, né? Eu tô aqui com um dossiê sobre o MBL que eu quero muito que vocês compartilhem. Eu vou ler o dossiê depois do intervalo, mas primeiro eu quero te ouvir, Eduardo, porque é uma canalice. Você vai no X, esse pessoal do MBL todo, não, mas olha aqui, o Flávio abriu o e-mail, que não sei o quê. Esse texto inteiro, né, feito pela nossa redação, ele demonstra em detalhes tudo que foi apresentado pelo Flávio, apresentado pelo Partido Missão e apresentado pelo próprio TSE, e mostrou as incoerências e as inconsistências da narrativa do Partido Missão, que está aí colocando, né? Ah, não, mas ele abriu o e-mail, que não sei o quê. Eles estão brincando, colocaram isso no dia 13 de modo proposital, a gente sempre fala 12 mais 1 aqui, né? Eles colocaram isso no dia 13, colocaram endereço, querendo colocar ainda aquela peste do Flávio Bolsonaro, miliciano, coisa do tipo. A gente sabe muito bem que eles são capazes. Nós não temos provas para dizer, foi o Partido Missão, foi o Renan, foi o fulano, a gente não sabe. Alguém autorizado por eles foi. Isso está comprovado, né? Isso está comprovado, inclusive, pela própria imagem divulgada pelo Partido Missão. Enfim, não são meninos, são homens que devem ser responsabilizados pelos seus crimes. Inclusive, quando eu trouxer aqui o dossiê do MBL logo depois do intervalo, vocês vão ver crimes abjetos, coisa que muita gente não lembra. Quando, por exemplo, o Luciano Ayan foi preso, né, o Carlos Augusto Afonso, quando ele foi preso, ele e o outro Júnior lá, que eu esqueci o sobrenome dele, tinha material de pornografia infantil no computador dos caras. Então, assim, não é brincadeira. Não dá mais para tratar o MBL, o Partido Missão, como garotinhos engraçados. Eles são criminosos mesmo. E agora, com essa barbaridade que foi comprovada da inserção do nome do Flávio Bolsonaro no Missão, comprova mais ainda que eles não estão brincando, eles estão realmente querendo atrapalhar o nosso querido e amado Brasil, Eduardo. Alan, fica muito claro, né? Quem foi professor, você consegue ver vamos colocar assim, a digital pela estrutura de raciocínio das ações. Então, quem foi professor, você consegue ver, por exemplo, quando você está corrigindo uma prova, você vê que a abordagem, a construção do raciocínio em uma redação, você detecta o aluno quando ele colou, quando ele pegou da internet, quando foi ele mesmo que produziu. Você consegue detectar isso, quem começa a ter muita prática de corrigir redação, corrigir provas dissertativas, né, aquelas questões abertas. Então, você consegue detectar isso. Então, acaba sendo uma forma até de subestimar o público e ter uma forma infantil. Eles são homens com postura de moleque.
né? Uma postura bem de síndrome de Peter Pan, infantilizada. Ele tem a mesma idade que eu, essa é a verdade, Renan Santos. Eu não estou falando que ele fez isso, mas vinculado ao grupo dele. Então, eu até mandei um vídeo para você e para o Renatão, eles dando risada, o Kim Kataguiri dando risada dessa circunstância, dessa situação. Sinceramente, né, óbvio, alguém da esquerda possa ter dado risada, mas eu acho que alguém da esquerda não iria se expor dessa forma tão estúpida, mas colocar alguém vinculado que tenha um comportamento estúpido para cometer este ato, né? Porque a gente está na véspera do início da campanha eleitoral, começa domingo. Imagine você se não tivesse, se passasse desapercebido isso, corretamente a Corte, né, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio do ministro Nunes Marques, já corrigiu essa situação. Então, precisou acionar o jurídico, né, obviamente, o senador Flávio Bolsonaro, para corrigir esse crime. Então, a gente sabe, no artigo 313-A do Código Penal, tem a inserção de dados falsos em sistema de informação. Foi o que foi feito. Agora, já se sabe também que quem fez isso possui credenciais, né? Foi amplamente noticiado também, tanto pela mídia independente como a velha imprensa. Então, já chega mais perto de identificar quem foi o responsável por isso. E aí tem aquela estrutura de ter homologação envolvido partidos, porque para ter essas credenciais especiais, né, essas credenciais de competência do partido, evidentemente você consegue detectar quem fez o uso disso. E, lógico, não é vinculado ao PL, porque tem aquela estrutura, inclusive eu já usei essa estrutura, quando me desfiliei de um partido, fui para outro. Você não tem dupla filiação quando você faz filiação ao novo partido. Então, subentende-se que isso até é a jurisprudência da Justiça Eleitoral. Se você se filiou a um partido, aquela filiação anterior, ela está subitamente cancelada porque a atual passa a valer. Então, a anterior ela está anulada. Porque antes tinha né, chefe de partido, algum integrante de partido, que quando você apresentava a desfiliação, ele não aceitava. E aí, você precisando de se filiar a um novo partido, você ficava com dupla filiação, o que não é permitido. Então, com isso, houve essa correção, uma jurisprudência da Justiça Eleitoral, isso já na década passada, em que permitiu, quando você faz uma nova filiação, a atual vale e a anterior está subitamente anulada. Então, eles apostaram que tivesse essa estrutura e, obviamente, tentando imputar. Para mim, o ponto central aqui já fica bem a digital de molecagem, quando incluíram o endereço lá, Rua dos Bandidos, número 666, né, bairro miliciano, e aí, né, bem boba, é estúpido, tá? Eu estou falando na estrutura em si. E é isso que foi, eles filmaram isso, eles dando risada disso, né? É idiota, tá? Desculpa aqui a expressão, é imbecil isso. É molecagem, tipo a pessoa... ele, sei lá, tá com a gravata com o nó torto, dando um exemplo bobo. É raso, mas foi feito e cometeram um crime. Resta investigar quem cometeu esse crime, é esse vídeo mesmo. O sistema do TSE, o Flávio não conseguiu registrar a candidatura dele porque filiaram ele na missão. Façam isso, gente. Se alguém de nós, gente, não faça isso. A gente ganha do Flávio de outro jeito. É isso. Você colocaria essas pessoas... Um já é deputado federal, isso é postura de deputado federal. Falaram do Bolsonaro com farofa, com frango, derrubando a roupa, mas Bolsonaro foi o melhor governo do Brasil, especialmente, seja em qualquer esfera, infraestrutura, né, economia com Paulo Guedes, qualquer esfera, né? Tudo bem, teve ajustes a fazer, mas isso é o aperfeiçoamento da administração. Foi a primeira administração de direito que nós tivemos contato. Antes era só marxista, ou socialismo fabiano, social-democrata. Fora isso, foi só Bolsonaro que permitiu a gente ter um contato com aquele Brasil que a gente deseja, né? E aí você vê esse tipo de postura. É esse tipo de postura que você espera de um representante? É essa pessoa que se sente apta a exercer um cargo eletivo público para a administração da sociedade? É difícil você levar a sério. E, novamente, está muito claro a estrutura infantilizada, que tem que ser responsabilizada, mas vale a pena você apontar aqui esta essência de síndrome de Peter Pan para lidar com essa situação que nós estamos falando, lidando com o futuro do Brasil, não é? Um cargo eletivo para a presidência da República, e o pessoal está brincando com isso, com o sistema de informação da Justiça Eleitoral, que merece agora, sim, investigar, obviamente, e punir os culpados por isso. E eu aqui até suspeito, tá?
Como que foi numa situação suspeita no sentido de suspeição? Como que você já abordou aqui, Alan? Como que foi aprovado o Partido Missão, a aprovação das assinaturas em pelo menos 9 entes da federação, né, 9 estados, com aproximadamente 0,5% do eleitorado para a Câmara dos Deputados, né? E aí, naquela situação proporcional, isso em 2018 estava aproximadamente em 491.967 assinaturas, precisamente, isso em 2018. E aí, a cada ano, vai, obviamente, atualizando, porque é pela proporcionalidade dos votos válidos, 0,5%. Tudo isso que eu estou falando aqui está no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, como é que eles conseguiram essas assinaturas para criar o seu partido e o Aliança para o Brasil, né, do partido do presidente Bolsonaro, não conseguiu atingir? Difícil crer nisso, tendo em vista toda a potência eleitoral que é o presidente Jair Bolsonaro frente ao que é essa brincadeira de criança aí, que é brincadeira séria, tem que ser responsabilizado como adultos, e são adultos, mas com síndrome de Peter Pan. Não, e sem contar, Eduardo, vamos ser sinceros, gente, sem contar o fato de que nós temos, por exemplo, pessoas que foram presas, pessoas que estão no exílio. O Daniel Silveira foi preso por um vídeo. A gente sabe de todas as ilegalidades. A Joyce Hasselmann falava a mesma coisa. O Renan falava a mesma coisa. O Kim Kataguiri falava a mesma coisa. Tem vídeos deles. Eu me lembro deles marcarem manifestação contra o STF comigo em Brasília. Por que só eu, Daniel Silveira, Felipe Martins, Jair Bolsonaro foram perseguidos? E eles nunca foram perseguidos. O motivo é bem claro. E está aqui o motivo. Esse é o motivo. Eu vou mostrar esse dossiê da engrenagem oculta do MBL só com documentos do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal. Mas antes, a gente faz um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não. Transforme sua casa em um ambiente de requinte e personalidade. Nossos Slat Panels trazem linhas contemporâneas e elegantes. Com os Marble Panels, você conquista a beleza atemporal do mármore. Os Flexible Panels oferecem liberdade de design. Disponibilizamos uma seleção premium de Acoustic Panels, Decorative Beams, Fiber Panels, Marble Panels e diversas soluções arquitetônicas que elevam o padrão de qualquer ambiente. Na Phoenix Home Improvements, cada detalhe é pensado para unir beleza, inovação e qualidade superior, criando espaços que impressionam pela elegância e valorizam o seu investimento. Phoenix Home Improvements, transformando ambientes comuns em espaços extraordinários. Estamos de volta, 14 de agosto de 2026, pegando fogo, ano eleitoral. A gente viu aí o Partido Missão que está brincando. Eu espero que isso possa puni-los e puni-los gravemente. Mas, para você que ainda não sabe como é que funciona o Partido Missão e o MBL, eu trouxe esse dossiê que ainda conta só a ponta do iceberg, só a pontinha, tá? Esse dossiê vai mostrar claramente quem é o MBL. Bem, MBL, Movimento Brasil Livre, e aí nós temos ali a evidência 1, evidência 2, a fachada e os bastidores. Domínio nas redes sociais, discurso anticorrupção e candidaturas políticas que seriam supostamente de direita. E a evidência número 2, operações policiais revelam suspeitas de uma engrenagem paralela de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e destruição de reputações. Só para que vocês possam entender quão grave é a evasão fiscal, o sonho do Alexandre de Moraes era que eu tivesse algum tipo de crime de evasão fiscal, coisa que o MBL me acusa de ter. Tá? Por quê? A evasão fiscal ela está dentro do Tratado de Extradição. Ou seja, se o MBL fosse perseguido por Moraes, eles não teriam lugar no mundo, no planeta Terra, para poder ficar, a não ser China, Rússia, Cuba, Coreia do Norte. Nenhum país civilizado aceita crime de evasão fiscal. Todos os tratados internacionais entre o Brasil e os outros países incluem você tirar, extraditar alguém que está no outro país com crime de evasão fiscal. Esse dossiê está cruzando dados de 2 grandes operações policiais para mapear o modus operandi de 2 estrategistas fundamentais dentro do MBL, Luciano Ayan e Cristiano Beraldo. Eles têm pavor disso. Pode fazer corte,
que você vai entender o ódio do MBL sobre essas informações que eu vou trazer aqui para vocês. A Operação Juro Moneta, de 2020, e a Operação Poço de Lobato, de 2024 e 2025, trazem informações cruciais para nós. A de 2020, o alvo principal foi Luciano Ayan, com foco em lavagem de dinheiro via superchats, empresas de fachada, milícias digitais, e os órgãos que investigaram isso foram o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo e a Receita Federal. E a operação de 2024, 4 anos depois, teve como alvo Cristiano Beraldo. E o foco dela era sonegação fiscal bilionária, vocês vão ver, e blindagem via offshores em Delaware, aqui nos Estados Unidos. Os órgãos que investigaram isso foram o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal. O ponto de inserção entre os dois é a arquitetura estratégica e defesa institucional do próprio MBL. Esse dossiê mostra quem é o guru digital do MBL. Meu guru, era a frase usada por Danilo Gentili, Renan Santos, Kim Kataguiri e até o jornalista do Estadão, que é o Fux, mas não Fux com X, igual o ministro do STF, F-U-C-S. Vamos lá. Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, ele era o guru, chamado assim, tá? Eles o chamavam assim, meu guru. Guru de estratégia e articulador de narrativas digitais pseudo-direitas dentro do MBL, foi preso temporariamente em julho de 2020, acusado pelo GEDEC, braço do Ministério Público de São Paulo, de crimes financeiros, ocultação de patrimônio, empresas de fachada e crimes digitais, criações de dossiês falsos, intimidação e desinformação coordenada. A conexão dele com o MBL, ele sempre foi elogiado como um membro do MBL. Nós temos várias provas disso. E aí, dissecando o verdadeiro gabinete do ódio. A origem do termo, Ayan não criou o termo, mas foi cunhado em 2019 por generais do Palácio do Planalto, como Santos Cruz e General Ramos, para descrever o bunker ideológico bolsonarista que os atacava, quando, na verdade, era o próprio MBL. E aí, antes de ser preso, Ayan denunciava que essa rede bolsonarista, conhecida como Gabinete do Ódio, e, ao ser alvo da Júnior Moneta, ex-aliados do Luciano Ayan e do próprio Ministério Público de São Paulo, o acusavam de operar ele mesmo, uma estrutura que era verdadeiramente o exato mesmo modus operandi que ele dizia combater, chamando o Gabinete do Ódio, onde ele espalhava desinformação para blindar o MBL e destruir reputações. A tática deles era a seguinte, o maquinário da desinformação que eles usavam. O Luciano Ayan usava um site chamado Ceticismo Político, onde ele colocava todos os seus alvos ali para difamar. Um dos casos foi o caso da Marielle Franco, onde investigações e relatórios apontavam a página de Luciano Ayan como a principal impulsionadora de notícias falsas e difamatórias contra a vereadora que foi assassinada, logo após o seu assassinato. E aí, o uso de perfis da internet para ameaçar e intimidar cidadãos que questionassem as finanças dos grupos políticos associados ao Luciano Ayan. Eles usavam perfis dizendo que ia matar a pessoa, ia difamar a pessoa. E aí, aqui vem a tática mais cruel, né? Essa daqui é aquela que finge ser de direita enquanto coloca o dinheiro no bolso. Doações digitais por meio de superchats no YouTube, e a suspeita era de burlar o sistema bancário tradicional com doações repetidas pelos mesmos simpatizantes. A Associação Movimento Renovação Liberal, que era a associação responsável pelo MBL, MRL, fazia o recebimento dos recursos alegadamente limpos. E aí depois ficou confuso, foi onde o Ministério Público e a polícia pegou essa turminha no pulo do gato. A transferência para empresas de fachada, notadamente a Angry Cock, registrada em nome da funcionária do MBL, e o destino, onde o MBL usava laranjas e criptoativos para blindagem patrimonial, tornando o fluxo irrastreável para a Receita Federal. A Angry Cock, essa empresa de fachada, ela era o elo institucional de Luciano Ayan com Renan Santos. Então começa com uma movimentação suspeita que entre 2016 e 2017, Renan transferiu mais de R$475 mil via Angry Cock
como procurador dessa empresa, sua irmã movimentou cerca de 1,3 milhão de reais. A incompatibilidade, Renan Santos declarou renda de 6 mil reais por mês. Coitadinho, né? Caindo para 2 mil, mas a movimentação de 331 mil em créditos sem vínculo formal entre 16 e 19 mostravam essa evidência de incompatibilidade. E depois uma dívida bilionária. As empresas da família de Renan acumulam aproximadamente 396 milhões de reais em dívidas fiscais, operando supostamente sem atividade aparente. Ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro e essa investigação continua ativa no Ministério Público. Esse é o Renan Santos. O desfecho da Operação Júnior Moneta. Houve apreensão, mandados de busca na sede do MBL, quebra de sigilos bancários e fiscais de todos os envolvidos em julho de 2020. E aí você teve a suspeita correlata, onde durante a perícia dos eletrônicos apreendidos de Luciano Ayan, o Ministério Público de São Paulo enviou material à Delegacia de Repreensão à Pedofilia, né? Vocês sabem qual é a palavra, que às vezes a gente não pode falar aqui no YouTube, por suspeita de armazenamento de pornografia infantil. Sabe por quê? Ele tinha no computador pornografia infantil. Você tem noção do tamanho da sujeira que é essa gente? E a reação institucional. A liderança do MBL negou o vínculo formal empregatício com o Ayan. Muito boa. Estratégia maravilhosa. E classificou a operação como manobra de perseguição política. Ah, entendi. Então os caras vão lá, vão na sua sede, pegam o seu computador, tem pornografia infantil dentro do seu computador, cocaína no outro cara lá, que eu esqueci o nome dele agora, o Júnior. E aí você fala, perseguição política. Coitadinhos, né? E aí agora começa o Cristiano Beraldo, que posteriormente o MBL expulsou. Por que será? Vamos ver? Cristiano Beraldo, ele era ex-candidato a deputado pelo União Brasil. Gravem bem esse partido, porque o MBL utilizou muito da estrutura do União Brasil, inclusive o próprio Kim Kataguiri participava desse partido. Ele era ex-comentarista na rádio Jovem Pan, que sempre falava mal de Flávio Bolsonaro e era integrante do MBL. Ele foi alvo da Operação Poço de Lobato, suspeito de atuar na gestão de empresas offshore registradas em Delaware, nos Estados Unidos, para um esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro. Ele era figura de grande projeção nacional que compartilhava a formulação de estratégias políticas de direita ao lado de figuras como Luciano Ayan, o mesmo cara que tinha a pornografia infantil dentro do seu computador. Então, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, o alvo central foi o Grupo Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Tá lembrado disso aí? Refit? O crime apurado foi a investigação de um suposto esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em grande escala. E o papel de Beraldo, que era membro do MBL, foi retirado com muitas aspas. Ele era apontado como peça-chave na engenharia financeira internacional do esquema Refit. E como é que funcionava isso? A origem era fraudes fiscais e sonegação maciça geradas no Brasil pelo grupo Refit. Depois, a transferência, o envio de recursos para estruturas corporativas internacionais, offshores, registradas no estado de Delaware, aqui nos Estados Unidos, e que é conhecido como um paraíso fiscal corporativo. E depois, a gestão, o Beraldo é apontado como o suspeito responsável pela gestão dessas empresas de prateleira internacionais, ou seja, empresas que não existiam. E o objetivo era ocultar a origem do dinheiro e criar uma blindagem patrimonial absoluta contra o fisco brasileiro. Às vezes, todo mundo se pergunta como é que a MBL conseguiu criar toda uma estrutura bilionária. Talvez isso aqui possa ser uma resposta. Aí, obviamente, em novembro de 2025, Beraldo anunciou seu afastamento por tempo indeterminado da Jovem Pan e do MBL. A defesa dele declarou inocência e afirmou que se afasta voluntariamente para focar exclusivamente em sua defesa jurídica. O nome disso chama-se cu na mão. A resposta do MBL, em nota fiscal, o movimento do MBL referendou o desligamento, classificando a decisão de Beraldo como atitude correta a ser tratada diante do processo.
a síntese investigativa de tudo isso está aqui na tela para vocês, onde o papel no MBL que o Luciano Ayan possuía era de guru e estrategista digital, e o Beraldo era o rosto público, comentarista na Jovem Pan, que levava as pessoas para o MBL. Todos eles foram alvos da polícia, com crimes abjetos, e está aqui a estratégia de isolamento institucional. Quando estrategistas centrais são alvos de operações por crimes financeiros, o movimento adota um padrão rigoroso de contenção de danos. Eles fizeram uma negação retroativa de vínculos institucionais e formalização da narrativa e perseguição política para blindar a liderança, porque eles queriam colocar Renan como candidato a presidente. Depois, em 2025, no caso do Beraldo, a mesma coisa. Aceitação imediata do afastamento. Nós vamos aceitar o seu afastamento. Óbvio, elogiando a postura para evitar contaminação da marca com o escândalo do Refit. A conclusão, o MBL construiu sua hegemonia não apenas no debate público, mas através de uma sofisticada e ilícita arquitetura de bastidores, onde a trajetória de Luciano Ayan e Cristiano Beraldo sugerem que o controle da narrativa digital, por meio de fake news e dossiês, caminhava lado a lado com complexas engenharias de ocultação patrimonial, por meio de superchats, no caso do Luciano Ayan, e offshore, no caso de Beraldo. Enquanto a vitrine discursava sobre combate à corrupção, os bastidores lidavam com a investigação do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal. O fio vermelho entre o palco e a sombra permanece sob os holofotes da justiça, as investigações continuam abertas, e esse é o MBL, que vivia dizendo que Flávio Bolsonaro era um criminoso, que o MBL era a única solução que nós teríamos para a solução da política brasileira. Vejam só, diante de tudo que a gente vive com o PT, a gente precisa falar de MBL, porque o MBL protege o PT de todos os seus abusos. E o PT está destruindo economicamente o Brasil. Eu quero ouvir o Wagner sobre isso, porque a economia brasileira está um lixo, e muita gente não tem ideia do tamanho do buraco que o PT colocou o Brasil. Alan, eu ouso dizer, se tivesse um lixo, estaria bem. Tá? A gente dá para reciclar. Já passou daquilo. É aquele, no fundo do poço tinha um alçapão e a gente caiu. Esse é o problema. Hoje, quando a gente olha a realidade das famílias brasileiras, quando a gente olha a realidade do Brasil, a gente não consegue ver uma solução. A gente só vê cada vez mais o problema se agravando, o problema se acumulando. E como hoje a gente consegue fazer batendo uma fotografia hoje do Brasil, a gente tem o seguinte cenário, só para vocês terem uma ideia, que muitas das vezes a gente passado pela mídia tradicional, né? Aquele, veja como a gasolina aumentou, mas veja como isso é bom, o arroz aumentou, mas veja como é bom, você vai comer menos carboidrato e tudo mais. Eles sempre buscam camuflar as informações, as piores informações principalmente, dar uma roupagem melhor, como você falou aí, essa roupagem que as pessoas querem colocar. E olha a situação que a gente se encontra hoje. Hoje o Brasil ele teve agora uma redução da taxa Selic. Muita gente não entende o que a taxa Selic pode fazer no seu bolso, o que ela representa para o Brasil. A taxa Selic é uma taxa base para todas as outras taxas